Oi, gente! Estamos aqui iniciando um podcast de Elas por Elas, onde iremos conversar, aquele bate-papo de mulher para mulher, com moradoras, com donos de casa, de Aparecida de Goiânia. Estou aqui com minha amiga Tatiana, com a moradora lá de Aparecida de Goiânia, Valda, e com a estudante Helena. E estamos aqui para falar um pouco de como que as mulheres são representadas em Aparecida de Goiânia. Primeiro eu vou falar quem eu sou, para vocês estarem conhecendo melhor. Meu nome é Ana Carla, mais conhecido como Dona Ana por causa do projeto, do projeto Central das Comunidades. Eu já venho trabalhando o social há mais de 5 anos em Aparecida de Goiânia e conheço muitas mulheres, muitas donas de casa, mães solos, muitas estudantes, mulheres da periferia, mulheres da classe média. Converso bastante com elas e entendo um pouco do que elas vêm passando em Aparecida de Goiânia. E hoje nós estamos aqui com as representantes dessas mulheres. Eu queria que a Tatiana falasse um pouco quem ela é em Aparecida de Goiânia. Então, eu sou uma mulher comum de Aparecida de Goiânia, mas uma mulher comum que tem muita vontade de mudar a realidade de muitas mulheres, o projeto Dona Ana sempre me chamou a atenção, por trabalhar com mulheres, com crianças. Então, assim, e eu nunca fui voltada para o social, porém, esse projeto me chamou muita atenção, E hoje eu tenho um prazer enorme de estar me juntando a Dona Ana, estar me juntando ao seu projeto, para a gente poder fazer diferença em Aparecida de Goiânia, porque eu acredito que as mulheres, elas precisam sair de um certo tabu, de que não podem fazer muita coisa de que elas realmente podem fazer, E são coisas simples do dia a dia, que uma pode ajudar a outra com muita coisa, sabe? Eu acredito que o projeto Dona Ana tem muito a acrescentar em Aparecida de Goiânia e eu acredito que esse projeto pode crescer, ir além do que ele é hoje. Eu sou empreendedora, atualmente estou como feirante, amo a feira, amo lidar com pessoas, amo estar ali, às vezes meu dia não tá bom, mas quando eu chego ali naquele ambiente da feira, que é uma diversidade muito grande na feira, Então na feira eu atendo, a pessoa acha que as pessoas que de grande aquisição econômica não frequentam a feira, mas frequentam. E são extremamente educadas com os feirantes. Então assim, eu gosto de estar na feira porque eu atendo desde o carroceiro, que vai lá para catar os restos da feira, até as senhoras muito refinadas, de poder aquisitivo mais alto. Então assim, isso é muito bom estar com o povo e fazer parte desse povo. Eu gosto. É engraçado, Tati, que muitas das vezes, quando a gente vai perguntar para a mulher o que ela faz, com o que ela trabalha, a maioria das mulheres não falam, de que trabalham. Mas a gente sabe que isso daí já vem do passado, porque querendo ou não, as mulheres não são valorizadas, A começar pelo salário. Eu sou sou pós-graduada na área da educação e quando eu cheguei aqui, em Goiás, meu primeiro emprego foi numa casa. E eu lembro todos os dias daquela residência onde eu fui acolhida, onde eu fui bem tratada. As pessoas, os donos, muito receptivos, aceitavam eu levar meus filhos, porque como eu sou mãe solteira, quando não tinha com quem deixar meus filhos, eu levava meus filhos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E já cheguei a fazer muitas diárias mesmo. Em Aparecida de Goiânia, se você for num ponto de ônibus 4 horas da manhã, de 30 mulheres que tem lá, você vai encontrar 2 homens. Exatamente. As mulheres vivem mais de diárias, diarista. E eu já cheguei a fazer 3 diárias por dia. Pegava aquela diária de 2, 3 horas para limpar um apartamento.
E hoje eu sinto saudade disso, porque eu era muito bem recebida nas casas. Sim. Muito bem recebida. Chegava Natal, as patroas mandavam presente para os meus filhos. Então, assim, hoje eu já não faço mais por problema de saúde, né? Mas mesmo assim eu agradeço todos os dias pelas profissões da diarista. E agradeço também por o estado de Goiás ter me acolhido, né? Porque hoje eu estou aqui juntamente com os meus filhos, na minha casa, e vejo nessa questão que existe muitas mulheres que sustentam a casa, assim como você, não é? Muito. Eu sou pela minha casa. Deus, assim, há 8 anos, né? Tive que fazer diárias também. No decorrer desses anos eu tive que fazer diárias. Quando eu vim do administrativo, que eu fui fazer as diárias, minha família estranhou, né? Nego, mas você vai fazer isso, né? E quando eu fui pra ser feirante, também estranharam. Nego, você vai ser feirante? Como assim? Você não tem estrutura, nem física pra ser feirante. Falei, pois eu vou pra feira, né? Hoje eu quero empreender, né? Quero que cresça, não quero ficar pra sempre na feira. Hoje eu estou feirante, né? Mas não quero ser feirante. Mas é um trabalho digno, é um trabalho ótimo, tem me sustentado, né? Não falta nada pra minha casa. Para minha filha não falta nada. Então, assim, eu acho que independente do trabalho que qualquer mulher faça, né, onde quer que ela esteja, ela trazendo sustento para sua casa, para sua família, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sou muito tranquila em relação a isso. Não tenho vergonha nenhuma de dizer de onde eu vim, nem onde eu sou, nem de onde eu sou e nem o que eu faço hoje. Não tenho vergonha nenhuma. Pelo contrário, eu tenho orgulho, assim, de ter saído de onde eu saí, né, de uma família de extrema pobreza, de extrema miséria, e hoje ser quem eu sou, né, então, assim, eu tenho muito orgulho. Hoje eu não aceito, assim, que venham me rebaixar mesmo, me humilhar, né, hoje eu tenho orgulho de quem eu sou, e eu mostro isso onde eu vou, e eu passo para outras mulheres também, que a gente deve se orgulhar de onde a gente vem, onde a gente está e quem nós somos hoje. Isso é muito importante. Estamos aqui, né, com a moradora Valda, de Aparecida de Goiânia também, mulher. Eu queria que você contasse um pouco quem é você. Quem sou eu? Sou Valda Barbosa, mãe do Heitor, de 14 anos, e sou estudante de serviço social. Então, eu conheci o projeto Dona Ana, algo que eu me encantei, que eu fiquei bem curiosa e que eu gosto de ver a desenvoltura do projeto. Então, eu tenho acompanhado para conhecer melhor as políticas, a população que é atendida, os bairros que são mostrados a cada demanda, a cada ação que é feita. Então, é um projeto que me chamou a atenção. Então, por isso, hoje eu estou com vocês aqui para acompanhar e conhecer melhor o projeto, o trabalho da Dona Ana. É isso aí. Estamos aqui também com a estudante Helena. Conta um pouco quem é você, Helena. Ai, sou Helena, tenho 13 anos, sou estudante, né? Como a gente falou. Ai! Ana, socorro. É isso aí, tá ótimo. Gente, a Helena, a gente trouxe ela aqui para representar também, convidou ela para representar um pouco dessas garotadas, né? Mulher em Aparecida de Goiânia. Helena, o que você acha que os adolescentes mais enfrentam de dificuldade em Aparecida de Goiânia? É a educação, é a saúde, é a criação com os pais? O que você acha quais as dificuldades dos jovens? Eu acho que é a criação com os pais, porque tem gente que não tem muita abertura com os pais e não conversa, e aí, tipo, isso dificulta. E também na escola, porque às vezes alguém fala alguma coisa e aí pensa que a pessoa não ligou, mas a pessoa ligou. E aí isso dificulta bastante. A comunicação, né? Sim. Tudo isso também vem da criação, né? Porque tem muitos pais que oprimem, né? As crianças ficam com medo e aquilo vai crescendo. Quando chega o adolescente, fica um adolescente fechado. Por muitas das vezes ele se abre com os colegas, mas não consegue se abrir com os próprios pais, né? Isso é muito interessante. Valda, você como mulher, o que você acha qual é a dificuldade da mulher em Aparecida de Goiânia? A dificuldade da mulher, eu acredito que a mulher tem crescido. Eu acredito. A mulher ela tem despertado mais, ela tem rompido, desbravado e ela não tem tido mais medo. Eu acredito que, assim,
ultimamente, elas têm ganhado poder de voz, né? Têm trabalhado solo e têm buscado seus próprios interesses, têm lutado pela sua casa, sua família e não têm se aprisionado mais aos tabus, às regras. As mulheres, elas estão mais fortes. Eu acredito que as mulheres, elas estão se desenvolvendo mais. E você, Tatiana? Eu acredito que sim, eu concordo com a Valda, que as mulheres estão desenvolvendo mais, né? Mas que nós devemos, elas ainda têm muito conhecimento a ser adquirido. Assim, tem muitas mulheres que estão realmente indo atrás, mas nós ainda temos um grande número de mulheres que vivem subjugadas mesmo. Em prisões, às vezes nem em prisão física, mas em prisões psicológicas, né? Às vezes por uma criação. Igual a Helena falou agora em respeito à criação, né, dos pais. Eu e a Helena, a gente tem um relacionamento muito aberto. Então, assim, às vezes ela está falando com alguma coleguinha dela no Viva Voz, e a coleguinha fica com medo, porque às vezes eu passo perto, não, sua mãe tá aí, né? Sua mãe passou aí, tipo assim, pra eu não ouvir o que elas estão conversando, né? Só que a Helena fala, minha mãe já sabe, minha mãe sabe tudo. Isso é muito bom. Então, assim, eu criei a Helena de uma forma hoje totalmente diferente do que eu fui criada, porque eu não tinha abertura dentro de casa, eu não podia falar com a minha mãe nada. Tudo com a minha mãe era motivo de agressão. Então, assim, hoje eu criei a minha mãe, e tem muitas mulheres hoje na nossa idade, e às vezes mais jovens, que foram criadas dessa forma. Então, estão aprisionadas mesmo com elas, nem falo tanto do outro. Tem as prisões também de fora, né? Mas a partir do momento que a mulher ela se liberta dela mesmo, aí abre-se horizontes, aí ela vai atrás do que ela quer. Valda, você gostaria de saber mais um pouco, alguma coisa do projeto Dona Ana, da minha pessoa como Ana Carla? Você pode ser aberta a perguntas. Eu queria saber, assim, qual que é a sua demanda, assim, social para esse projeto novo. Quais são suas linhas de raciocínio, qual que é a sua demanda, quais são os seus projetos relacionados socialmente no seu novo partido. Você quer saber como que eu vou incluir juntar o social com o partido, com a política, vamos falar assim? Sabemos que hoje em dia é muito difícil você trabalhar e não envolver a política, né? Como que eu vou envolver? Primeiramente, que é através do projeto social que eu cheguei na política. Porque eu vi as necessidades das pessoas, das famílias que eu atendo, que a minha equipe atende. Já chegamos a atender pessoas na pandemia que não tinha mesmo nem a água. Em Aparecida existe isso ainda. Existe setor que não tem água encanada, né? E é através da política que a gente vai chegar e levar a água encanada para aquele setor. Isso é só um exemplo. Porque tem ruas que andam pelo caminho, não tem é uma estrada estreita. E para a gente pavimentar aquela rua, é através da política. Através de criações de lei, através de projetos, né? E é através do projeto social que eu sei a necessidade das famílias atendidas. Se é saúde, se é mais educação, se é mais moradia, se é mais segurança. Então, assim, para mim, juntar os dois é muito importante, né? E eu pretendo juntar os dois, porque não existe só o projeto Dona Ana em Aparecida de Goiânia, existem vários projetos, porém, eles não sabem nem como começar a ajudar aquelas pessoas, se não for só o assistencialismo. Muitas das vezes eles querem ajudar com outros tipos de projetos, né? Outro tipo de atendimento. Mas não, eles levam só uma cesta básica. A gente sabe que tem famílias que em Aparecida de Goiânia comem só uma vez por dia. Então, através desse conhecimento que nós temos, das pessoas que nós atendemos, é que nós vamos ver os problemas, as necessidades para poder criar projetos de lei e resolver o problema não só de uma família, mas de todo aquele setor. E você aí, como
trabalhando no meio social com famílias. Aí, partindo agora para o Mulheres pelo Novo. Qual que é assim, a sua proposta? Qual que é o seu projeto para mulheres? O que você quer para essas mulheres? O que você vê nessas mulheres? E qual o foco com as mulheres nesse projeto novo seu? Primeiramente, dar voz a elas. Sabemos que ainda, por mais que está crescendo, as mulheres a estar falando, a estar quebrando um pouco do tabu, ela ainda não tem voz. Então, tanto que na política, muitas das vezes, elas são chamadas para a política só pela cota de gênero. Então, assim, não, a gente quer trabalhar com mulheres que lutam pela família, mulheres que recebem o mesmo salário que um homem. É muito desigual o que eles oferecem para a mulher na política. Às vezes, chega candidatos que recebem mais de 300 mil e a mulher vai receber 10. Aí, além de ela tomar de conta da casa, ela ainda vai ter que se desdobrar mais ainda para ser vista, para mostrar que ela tem garra, para mostrar que ela tem poder e para poder ganhar uma eleição. Eu lembro como se fosse hoje, que eu já fui candidata e 2 homens que estavam no poder falaram assim: sai dessa, não entra, porque você não tem 300 mil para gastar numa campanha. E realmente, eu não tinha esses 300 mil para gastar numa campanha. E vi muita desigualdade mesmo, porque a maioria dos homens, hoje, os vereadores de Aparecida, eu quero que um me chame e diga assim: não, eu gastei só 10 mil. Nunca na vida. E vou ser bem sincera, em Aparecida de Goiânia, vou até entrar a fundo com você nessa história, nós somos poucas representadas, poucas mesmo. Eu faço parte do Conselho do Direito das Mulheres. Temos aí um projeto que está correndo, para criar uma casa de apoio para mulheres que sofrem violência. Será que se vai desenvolver? Será que se vai mesmo valer a pena a gente correr tanto quando chegar lá em cima, ele vai ser barrado? Outra coisa, foi criado agora, recentemente inaugurado, a Delegacia da Mulher. Aí eles colocam lá, horário de funcionamento. Isso é um absurdo. Ela não funciona 24 horas. Ela deveria funcionar 24 horas. Ela deveria funcionar 24 horas. Porque a maioria dos crimes acontece que horas? Os físicos. Os físicos, né? Então, assim, eu quero usufruir da política para me levar mais informações para as mulheres, onde elas terão quem represente elas de fato. Não é ser uma mulher, como é que fala? Feminista, que nem o pessoal fala. Nós somos femininas. Nós somos femininas, temos os nossos direitos. E ainda digo mais, a gente precisa de um homem. Precisa. Como precisamos. Nós precisamos, nós queremos estar do lado, tanto que na Bíblia diz que a mulher foi tirada da costela, né? Então, foi tirada do lado, para andar do lado do homem, né? Então, eu quero aproveitar tanto o projeto social para conhecer os problemas e quero aproveitar a política para resolver os problemas. Porque hoje em dia ninguém vive sem política. Eu quero colocar na cabeça das mulheres que elas não têm que se vender, não tem que vender um voto por R$100, porque aqueles R$100 você vai dar de comprar a cesta básica daquele dia. Ele não vai dar de comprar um exame, uma ultrassom que você precisa, que talvez você pode descobrir um problema que você tem de saúde, que aqueles R$100 não vai pagar. Elas têm que colocar na cabeça que quando elas são vendidas pelo aquele dinheiro, eu falo isso é o mínimo, tá? Porque já teve candidato aí que ofereceu 300. Não, e temos propostas, outros tipos de propostas indecorosas mesmo, né? Indecorosas mesmo. Indecorosas. Então, assim, a gente não vai entrar em detalhes, mas nós sendo mulheres, a gente sabe do tipo de proposta que a gente recebe, além do dinheiro. Com certeza. Vamos falar, então, assim, podemos entrar. Então, assim, a gente tem que ganhar realmente o respeito, porque você falando aí da mulher que está ao lado, a maioria dos que estão hoje nos cargos foram assessorados por mulheres e muito bem assessorados, né? Isso. Eu decidi realmente deixar de assessorar homens, né? Homens políticos, e decidi realmente pelo projeto da Ana, por já ser amiga da Ana, falei assim, gente, a gente ajuda tantos homens, né?
assim, na política, tanto, em tantas áreas, não que nós vamos deixar de ajudar, a gente precisa ter essa parceria com os homens, mas nós mulheres também precisamos deixar de boicotar uma outra, precisamos deixar de fazer isso, precisamos realmente ser mais parceiras, uma ajudar mais a outra. E eu acredito que essa união entre mulheres, você perguntou para ela, entrando na resposta da Ana, a respeito do novo, nós queremos sim trazer uma união entre mulheres aqui em Aparecida de Goiânia, porque realmente as mulheres boicotam, sabe? Deixar de se subjugar a vontade do outro para defender seus próprios interesses. Sim, a mulher fala assim, não, mas fulana vai estar lá, não, eu vou, sabe? Assim, não tem aquele negócio de ajudar a mulher. Às vezes até discorda, às vezes eu posso até discordar com muita coisa que você fala, achando que você quer fazer e você também discordar de mim. Mas nós precisamos estar unidas por algo maior, que é o que a gente busca, né? Então, assim, a gente não precisa concordar em tudo pra gente chegar onde nós queremos chegar, né? Mas nós precisamos conseguir trabalhar juntas mesmo com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades, para chegarmos onde a gente almeja. Né? Então isso eu acho muito importante, as mulheres pararem de boicotar mulheres. É interessante que em Aparecida de Goiânia diz que o eleitorado é mais de mulheres, né? Quem coloca os homens lá no poder são as mulheres. E aí eu fico me perguntando, por que não colocar outra mulher no poder? Gente, as mulheres têm que entender uma coisa, porque nós é que conhecemos os problemas das mulheres, nós conhecemos o problema da família, nós conhecemos os problemas dos nossos filhos, nós conhecemos os problemas da sociedade. Só que elas colocam na mão, não estou desmerecendo o homem não, eu estou puxando o saco da mulher mesmo, entendeu? O homem tem seu papel Sim, na sociedade. E muito importante. Só que a mulher, ela aguenta muito mesmo, muita pedrada, muito julgamento. Ela às vezes se troca por tão pouco pela necessidade. Infelizmente é a necessidade que as mulheres passam, porque não tem um representante que represente ela dentro de uma Câmara dos Vereadores, não tem um representante que represente ela lá no Legislativo. Infelizmente é o que acontece em Aparecida de Goiânia. Então, assim, nós, mulheres pelo Novo, estamos chegando em Aparecida de Goiânia para mostrar que mulher tem força, sim. Mulher pode estudar, mulher pode sustentar seus filhos sozinha, mulher pode trabalhar, mulher pode estar no poder legislativo, porque nós somos inteligentes e nós somos fortes. É isso que eu tenho que colocar na cabeça delas, entendeu? Eu levar o conhecimento, porque hoje, não é só para as mulheres, o poder legislativo não quer que você tenha conhecimento do direito, não quer de jeito nenhum. Eu lembro que eu vou até entrar nesse assunto, eu gravei um vídeo e aí lá a pessoa disse que o vídeo a informação estava incoerente, inconsistente. Não estava não. Em Aparecida existe sim uma clínica, né, que leva apoio, que faz tratamento com crianças autistas, com crianças que têm transtorno, só que não é muito divulgado. Foi isso que eu quis transmitir com o vídeo. Ela é bem escondida, quase ninguém tem acesso a ela. Não tem. Aí o que eles fazem? Já tá super lotado. Gente, como que eles criam, inaugura, eu tava no dia da inauguração, onde o senador Jorge Cajuru estava lá, o prefeito Vilmar Mariano estava lá. Eles inauguraram, foi uma festança, precisa vocês verem, fecharam a rua e tal, disse que ia atender não sei quantas crianças por dia. Hoje você vai lá, atende 10 crianças por dia, é isso? Hoje você vai lá, não tem atendimento? Não pode? A pessoa vai e fala assim, eu estou correndo atrás de emenda, ainda está correndo. Cadê a emenda que poderia ser usada lá dentro? Eu também estou correndo atrás de emenda, para valorizar mais as mulheres, as mães atípicas, entendeu? Porque querendo ou não, hoje o diagnóstico de crianças que têm transtorno tem aumentado. Isso agora é porque é frescura. Tudo agora é autismo. Não é que tudo agora é autismo, não. Já existia há muito tempo. E que bom que agora está sendo diagnosticado. E aí, o que acontece? Vai criando aquela perspectiva de vida, aquela não perspectiva de vida de uma mãe.
porque ela não vai saber como tratar seu filho, não vai saber onde começa o tratamento, tanto que até na própria descrição do vídeo eu coloquei, procure uma UBS, procure um posto de saúde. Até mesmo quem trabalha na UBS não está sabendo. Sim. Mas sabe por quê? Porque não tem investimento para atender mais crianças. Não tem, fica anos e anos. Tem mães que tá 2 anos na fila de espera para consultar o seu filho com um neuropediatra. Então, o que a gente quer levar para essas mães é comunicação, é informação, para que possa mesmo fazer o barulho, possa mesmo gritar e dizer assim, ei, ó, nós estamos aqui, vocês têm que nos atender, porque é através do nosso voto que vocês estão aí. Que hoje a gente não tem fiscalizador. Para elas terem acessibilidade a um direito, né? Isso. Ter acesso a um direito. E aí entra a política, né? Entra o novo. Aí entra o novo. Entra o novo, porque é através da política, é através desse partido que decidiu dar voz à Ana. A Ana decidiu me dar voz, que eu sempre estive auxiliando, mas sempre escondida, né? Isso. Eu tinha sempre escondido, nunca tive voz mesmo. E através disso a gente já traz de emendas, né? Então, acredito que o novo tem muito a acrescentar para a Aparecida de Goiânia, mesmo. Mais alguma pergunta? Ficou satisfeita com a resposta? E você, Helena, tem alguma pergunta pra gente estar falando? Se quiser fazer alguma pergunta a respeito da escola, minha filha, tem algumas coisas que ela é insatisfeita. Nós vamos ter cuidado com as escolas também, né? Então, Isso é. Principalmente essa parte, na hora que eles saem do fundamental. Do fundamental 1. Saem do fundamental e vão para o sexto. Estamos tendo uma grande dificuldade do sexto, principalmente, ao 9º ano, em Aparecida de Goiânia. No ano passado, ficou mais de 8 mil alunos sem estudar, ou seja, eles perderam 1 ano de vida. Você vê, isso não existe. Porque não tinha escola que atendia o 6º ano. E aí, fica aquela discussão, né, entre Estado e município. Não, o 6º ano é do município. E o Estado e o município não, o 6º ano é do Estado. Lá na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas, fala que o 6º ano, o ensino fundamental 2, né, que é do 6º ao 9º ano, principalmente o 6º ano, ele é compartilhado. Existe uma colaboração de ambas as partes, do Estado e do município. Onde o município ele é dos anos iniciais até o fundamental 1 e o Estado é o ensino médio, né? Porém, entre o 6º ano e o 9º ano, colaborativo, né? Então, o Estado e o município, eles podem se unir e resolver esse problema. Só que ambos não querem gastar. Aí fica jogando pro outro. Fica jogando o gasto para um, o gasto para outro. E quem está prejudicado? Os alunos, os pais, que não vão às ruas, que não gritam. O que eu quero passar para as mulheres é isso. Vocês têm que gritar, vocês têm que falar, vocês têm que fazer barulho. Porque se vocês não fizerem esse barulho, se vocês não gritar, o poder público não vai saber o que está acontecendo. Porque, infelizmente, hoje em Aparecida, nós não temos vereador que fiscaliza. Não temos vereadores que fiscalizam, que faz o que é para ser feito. Essa é a realidade. Nós não temos nenhum vereador que representa as mulheres em Aparecida de Goiânia. Não temos. Infelizmente. Eu estava conversando com a Tati e ela estava falando sobre as mulheres na política, né, Tati? Que você estava até estudando. Quantas mulheres já tinham entrado? Sim, pouquíssimas. Em Aparecida de Goiânia, em mais de 100 anos, não tivemos nenhuma prefeita, né? Nenhuma prefeita eleita. E até onde eu olhei, nem suplente de prefeito. E vereadoras eleitas, apenas 5. Né? Apenas 5 vereadoras, sendo que nós temos lá 25 lugares para serem ocupados na Câmara Municipal. E um está sendo ocupado agora. Por uma mulher. Isso, por uma mulher. Então, assim, gente, com infinitas mulheres que nós temos em Aparecidas capazes de estarem ali, né? Por que não lutar por isso? Né? Por que não lutar por mais lugares na Câmara de Vereadores? Por que não lutar por uma prefeitura em Aparecida de Goiânia?
Então, eu acho isso muito importante. Sabe o que acontece, Tati? A minha visão é o seguinte. É porque a mulher, elas não vão porque a dificuldade é grande. O incentivo dos partidos são poucos, né? Então, como que a mulher vai deixar a sua casa para poder ir disputar uma eleição que toma seu tempo para poder resolver o problema de uma sociedade, sendo que ela não consegue resolver nem o problema de sua casa, né? Porque, querendo ou não, isso demanda dinheiro. Muito. Muito dinheiro. E aí, os partidos, infelizmente, não investem muito em mulheres. Eles chamam as mulheres, às vezes, né? Não vou generalizar, só para cota. E tem muitas mulheres que entram para disputar mesmo e mostrar que tem voz. Porém, quando chega lá na frente, elas são derrubadas. São barradas. Elas são barradas, infelizmente. E outras, eles não investem muito porque eles sabem que dificilmente uma mulher vai ser comprada. Dificilmente uma mulher vai ser comprada. Nós somos assim, isso é comprovado por pesquisa, que nós somos menos corruptíveis, né? Nós somos menos corruptas. Então, assim, realmente, porque chegar para comprar, já chegaram, né? Propostas já vieram. Então, assim, mas se a gente se vender, nós vamos continuar com mesmo do mesmo, né? Mais do mesmo. E essa história vai se repetir sempre, sempre. E é esse ciclo que nós estamos querendo quebrar. Nós estamos querendo juntar o social com o político. Para poder, pelo social, ver as dificuldades e o político, a gente resolver essas dificuldades. É sair só do assistencialismo, né, Baixinha? Uhum. Assim, não ficar só na assistência, só dando, né? Ensinar realmente as mulheres, não só as mulheres, mas pessoas, porque homens também aprendem muito com mulheres, aprendem muito conosco. Então, assim, realmente tem um ditado, ou fala, né, de não dar o peixe e se ensinar a pescar, né? Eu sempre fui meio assim aversa ao social por conta disso, porque a pessoa sempre recebe assim, né, de graça. Mas o nosso social vai ter essa diferença, porque a gente realmente quer sair só do assistencialismo, né, e levar conhecimento. E outra coisa que você estava querendo saber como que vai agir o novo, a gente vai ensinar a mulher a não chorar. Muitas das vezes, quando a mulher vai falar, e já teve caso em Aparecida de Goiânia, que o homem vai lá e desliga seu microfone e a mulher chora. Não precisa chorar. Ela tem que ter voz. Voz de sabedoria e dizer que se a mulher entrou para um cargo político, ela tem que saber que ela vai levar pedrada. Ela vai levar pedrada e não vai ser pouca, não. Vai ser muita. Para provar que ela não tem competência de estar ali. Mas tem. Ela tem competência de estar ali, sim. Só o fato dela querer estar ali já vale muito. Entendeu? Então, assim, nós estamos chegando com tudo. E eu sei que nós vamos levar pedrada. E aí ela falou bastante sobre a questão do assistencialismo, né? Que é prestar assistência. Mas e se você entrar num partido político, você vai trabalhar com questões políticas, com projetos políticos, né? Projetos sociais. Então, pela questão pública mesmo. E vendo para o lado da mulher. É claro que a mulher tem que buscar conhecimento, ela tem que ter voz e tudo, mas qual que é, assim, o seu plano, projeto, a sua visão? Em que exatamente você quer atuar com as mulheres? Qual o direcionamento, qual a ação que você pretende para essas mulheres atuarem? Primeiramente, de início, né, trabalhar principalmente com as donas de casa. Levar mesmo mais dignidade para essas donas de casa, dar preferência aos atendimentos para as mulheres, principalmente na área da saúde, que dificilmente ter mais projeto de leis que leve o atendimento mais perto possível para aquela mulher. Porque hoje você não encontra um ginecologista em toda a UBS. Você não encontra. Então, um dos projetos de leis é levar o atendimento quanto mais perto daquela comunidade, melhor.
E principalmente aos fins de semana, porque a mulher ela trabalha de segunda a sábado. Como que ela vai se constar? Como que ela vai se cuidar? Fora isso, ainda tem a demanda de onde ela deixa os filhos para trabalhar. Recentemente, em várias escolas, foi cortado o período integral. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Cortado o período integral. Aí a mulher vai ali, ganha um salário mínimo, vai ter que pagar no mínimo R$500 para a pessoa ficar com a sua criança. Vai ter que pagar um aluguel, água e luz. Ela vai sobreviver com o quê para comer? Então, hoje, os vereadores, eles que estão lá dentro da Câmara dos Vereadores, eles deveriam criar mais projeto de lei, de ter lugares para onde as mães possam deixar seus filhos e não se preocupar tanto. Deveria ter mais projeto de lei que leve não só um mutirão num setor, porque às vezes não atende a comunidade. Aqueles atendimentos, eles deveriam acontecer diariamente, mais investimento na área da saúde, principalmente para a mulher. Coisa mais difícil hoje é você marcar uma ultrassom da mama. É você marcar uma ultrassom qualquer. Por quê? Porque os valores pagos, as clínicas são baixos. E muitas clínicas não vão querer atender as mulheres. Ou seja, nós não estamos sendo valorizados no que é nosso por direito, que é a saúde. Entendeu? Então, tem que ter mais projeto de lei voltado para a saúde da mulher. Mais atendimento com psicólogos, psiquiatras, porque querendo ou não, quem passa por aquele período é a mulher, quem sofre mais é as mulheres. O homem, não dizendo que ele não sofre, ele sofre sim, porém, ele, vamos falar assim, ele é dono do poder, né? Então, assim, os projetos de lei mais voltados mesmo para a saúde da mulher e para que a mulher possa trabalhar tranquila e ter onde seus filhos ser deixados. Só te lembrar, né? Que nós também estamos, porque até a dificuldade para a mulher se profissionalizar também é muito grande. Né? Então, o que nós queremos? Nós queremos trazer o profissional até a mulher. Assim, nós estamos criando uma forma, estamos assim, vendo como que nós vamos fazer, ao invés da mulher ter que se deslocar do bairro onde ela está para ir até o curso, nós trazermos os profissionais, né? A gente vai ver se consegue um local para trazer o profissional e elas poderem estar se profissionalizando. Está acontecendo fugindo do assunto e ao mesmo tempo no assunto, sobre essa questão de translato, né? Trazer. Está acontecendo um problema muito grande. Não sei se é sofrendo por antecedência, mas nessas questões também das escolas para as crianças, quando a gente entra no sistema para matricular nossos filhos, as escolas que tem é muito longe de casa. Isso vai ter um problema, vai estar muito grande para as mães que trabalham fora, porque a maioria das pessoas de Aparecida, ela trabalha em Goiânia. Às vezes tem mulheres que pegam 3 ônibus. Como que a mulher vai ter que deixar seus filhos em outro setor e depois ainda pegar o ônibus para ir trabalhar? É muito complicado. E eles não estão pensando nas mães que são chefes de famílias, não. Eu acho que eles estão pensando que todas as famílias têm um homem ali para sustentar a casa toda. E não tem. A maioria das mulheres de Aparecida de Goiânia são mães solos. São mães solteiras. Eu sou mãe solteira. Eu também. E acaba que muita casa tem homens e esses homens não sustentam. Eles acabam até sendo um dependente ou um encostável na mulher. Nem sempre o homem supre. Nem sempre o papel de uma figura masculina ali quer dizer que ele está suprindo, que ele está garantindo ali os direitos e a defesa da família dele. Agora, uma sugestão, né? Uma sugestão até para o poder público de Aparecida de Goiânia. Se vocês estão colocando as crianças para estudar longe de suas residências, vamos comprar mais ônibus escolares, colocar nesses setores. Não privilegiar só a área urbana, que por muitas das vezes é urbana e vocês dizem que não são. E que por muitas das vezes a gente vê no horário de meio-dia aquele transporte escolar encostado na casa de um motorista, esperando da hora, quando termina o horário de almoço deles. Então assim, se vocês estão colocando as crianças para estudar longe de casa,
o que vocês podem fazer é o seguinte, já que as escolas, eu falo bem aqui, as escolas do município não têm estrutura para, vamos dizer assim, cuidar desse tanto de criança que está fora da sala de aula. Não tem. Então, se existe essa colaboração do Estado e do município, se não tem estrutura para colocar esse tanto de criança, é só vocês comprar mais ônibus escolares e colocar para rodar em todos os setores de Aparecida. Aí vocês vão resolver muito problema. Porque dizer hoje que a Aparecida está endividada, que a Aparecida não tem dinheiro para suprir isso? Tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Então, vocês não estão pensando no bem da população e não estão pensando no bem das mães que sustentam seus filhos, não estão pensando no bem das crianças que estão buscando as escolas para ter mais conhecimento. Sabe por quê? Porque vocês não querem pessoas com conhecimento. Né? Exatamente. Então, é isso aí, gente. Esse aqui é o nosso primeiro podcast. Em breve teremos mais. E é elas por elas. Nossa.